paz do Senhor, povo abençoado. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Da onde você me ouve neste momento, agradeço a Deus pela oportunidade que você tem me dado de poder entrar na sua casa, através desse canal que é o YouTube, que tem sido um canal de bênção na vida de muitas pessoas. Então eu quero nesse momento, antes de começar essa aula, nós vamos para a aula de número 3, onde fala da doutrina de Deus. Nós vamos falar nessa aula sobre os nomes de Deus. Aprendemos sobre a existência, sobre que Deus tem uma personalidade. Hoje nós vamos falar sobre o nome de Deus. Nós vamos falar sobre a aula 3 e a aula 4 hoje, sobre as manifestações de Deus na Bíblia Sagrada. Então, onde você se encontra aí agora, eu peço que você feche seu olho, que eu vou estar orando. Querido Deus, Pai Celestial, peço neste momento, Senhor, que o Senhor visite essa pessoa, Senhor, que vai ouvir esta palavra e vai aprender a Tua palavra. A palavra não é minha, Senhor, a palavra é Tua. Então eu peço, querido Espírito Santo, que esta palavra traga vida com abundância e alegria, Senhor, da Tua salvação. Deus, o Senhor é o Deus que zela, que vela, Senhor, que vê todas as coisas. O Senhor é o Deus todo-poderoso, onisciente, onipresente. Sabe, Senhor, de todas as coisas, Senhor. Tem o conhecimento breve de tudo. Então abençoa, Senhor, que esta palavra não venha somente ficar nos ouvidos, mas que venha estar no coração desta pessoa. Assim eu te peço em nome do Senhor Jesus. Então neste momento agora, na sua apostila, lição de número 3, eu peço agora que você abra comigo a sua apostila. Onde vai estar escrito assim, os nomes de Deus. Deus se revela através da sua palavra. As escrituras sagradas, por vários nomes pelos quais ele faz conhecer. Cada nome de Deus revela um aspecto de sua natureza. O primeiro nome que nós vamos ver agora neste momento, que Deus se manifesta, é Elohim. Elohim é uma palavra que na sua raiz se trata de uma palavra plural, porque tem por a sua raiz a origem de deuses, só que também é atribuída ao Deus que nós servimos, ao Deus verdadeiro, pela Santíssima Trindade. Então, se fosse no singular, seria Elohá. Mas nós falamos Elohim. Só que esse termo Elohim não era somente usado para atribuir a deuses pagãos, mas também era usado um termo que se chama Elohim Erreim, que era atribuído a pessoas com uma autopatente que tinha o poder de governar, executar leis para ser cumpridas. Então, ou seja, era dada também esse nome, esse termo para pessoas que tinham uma autopatente de governo. Então, só que quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vemos que esse termo é usado também ao Deus verdadeiro a qual nós servimos. Então, nós vemos que este nome tem a terminação in, que indica a língua plural, hebraica. Essa forma no plural possivelmente revela
na Bíblia a Santa Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então nós vemos isso em Gênesis capítulo 1, versículo 1, Gênesis 26, 1:26, aonde fala: façamos o homem a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Nós vemos em Gênesis 3:22, Isaías capítulo de número 6, versículo 3 e 8, também vemos. Então nós vemos essa amplitude deste nome Elohim. Amém? Até aqui? Entenderam? O segundo nome que nós vamos ver é El Shaddai, que significa Deus Todo-Poderoso. Este nome El Shaddai, ele aparece durante toda a Bíblia aproximadamente 52 vezes. O interessante é que por 31 vezes esse nome aparece somente no livro de Jó. E também no Antigo Testamento ele aparece por várias vezes, inclusive para Abraão no capítulo 17, versículo 1. Então o nome divino El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, está relacionado, como nós aprendemos na aula anterior, está relacionado à onipotência de Deus. Lembra? Nós aprendemos dos atributos que eram morais e os atributos naturais. Que eram atributos naturais, são aqueles que é próprio de Deus. Ou seja, ninguém pode ou consegue obter esses atributos, que são conhecidos também como atributos ativos. Tá bom? Então, o terceiro nome é Jeová, que significa Senhor. Este nome é citado pela primeira vez em Gênesis capítulo 2, versículo 4. Deus se apresentou a Moisés e disse. Então a primeira vez em Gênesis 2, capítulo 4. Capítulo 2, versículo 4. Perdão. Diz assim: Deus se apresentou a Moisés e disse: assim dirás aos filhos de Israel. Então nós vemos em Gênesis capítulo 2, versículo 4, e também vemos em Êxodo, quando ele se apresenta a Moisés. Assim dirá aos filhos de Israel: o Senhor Jeová, Deus de vossos pais, e Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é meu nome eternamente. Ele é Senhor. Ele é Senhor. Glorifica aí. Fala aí onde você estiver. Meu Deus é o Senhor. Glória a Deus por isso. O quarto nome nós vamos ver que é Adonai, que também significa Senhor. Essa origem de El, ou eu, nas palavras em hebraico, no final ou no começo dela, denota a força, o poder de Deus. Então, e chamou o nome daquele lugar Betel, que está lá em Gênesis capítulo 28. O termo El se deriva da raiz hebraica que significa força ou poder. Este nome, El, refere-se a Deus, significado do seu poder ou sua força. Exemplos: Elohim, Deus; El Shaddai, Deus Todo-Poderoso; Emanuel, Deus conosco, e assim sucessivamente. Amém? Agora, El Elyon, que vem da palavra Deus, ó Deus Altíssimo. Era o título de Deus conforme era adorado pelo monarca Melquisedeque. Então diz aí, El Elyon, ó Deus Altíssimo, ó Deus Altíssimo. Acrescenta isso nas tuas orações, quando você for orar, diga El Elyon, Deus Altíssimo, ouve o meu clamor, oh glória. Jeová Sabaote, Senhor dos exércitos. Subia, pois, este homem à sua cidade no ano em que veio adorar e sacrificar ao Senhor, Senhor dos exércitos. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 3.
Então o Senhor dos Exércitos ocorre aproximadamente 279 vezes na Bíblia. Em hebraico, Yahvé Sabaoth significa Eterno dos Exércitos ou Senhor dos Exércitos. Biblicamente, existe 4 exércitos de Deus. Entenda isso, preste bem atenção nisso. Isso é tremendo. Biblicamente, diga comigo, biblicamente existem 4 exércitos de Deus. Nós vamos entender. O primeiro, os anjos. Quem são esses? Os seres angelicais. Aonde está isso, pastor Arnaldo? Salmos 148, versículo 2. O segundo exército, diga, o primeiro é os anjos. O segundo, a natureza, ou seja, o universo físico, que está em Neemias 9, 6 e Daniel 8, 10. O terceiro exército, Israel. Quem são esses? Os povos judeus. Tá? Êxodo, capítulo 12, versículo 40 e 41. E, logicamente, a igreja de Jesus Cristo, os filhos de Deus, que está em João 1, 12. O nosso Deus é o Deus de todos os exércitos citados acima. Glorifica a Deus aí. Então, o primeiro exército são os anjos. O segundo exército, você lembra? O segundo exército, a natureza. Terceiro exército, o povo judeu. Quarto exército, a igreja. Tá bom? Agora nós vamos aprender algumas coisas. Nomes de Deus, agora ele se manifestou, que indicam lugares ou ocasiões específicas. O nome da suprema divindade aparece com 2 objetivos. O primeiro, designar a natureza do seu ser e caráter divinos. O segundo, indicar lugares e ocasiões onde se deram grandes vitórias, o que foram alcançadas pelo povo de Deus. Estes nomes são, muito conhecido este, Jeová Jiré, o Senhor proverá. Aonde está isso? Gênesis capítulo de número 22, versículo 14. Jeová Jiré. Segundo nome, aí na sua apostila, Jeová Nissi. O Senhor é a minha bandeira. Aonde está? Livro do Êxodo, capítulo de número 17, versículo de número 15. Terceiro nome, a qual em lugares e ocasiões? Jeová Rafá, o Senhor que sara. Essa é uma promessa tremenda que Deus nos faz. Eu sou o Senhor que te sara. Receba essa palavra mais uma vez. Eu sou o Senhor que te sara. Então recebe a cura em nome de Jesus. Essa é uma promessa. Onde está? Êxodo, capítulo de número 15, versículo de número 26. O quarto nome, Jeová Raá. O Senhor é o meu pastor. Salmista Davi 23, versículo 1. Salmo 23, versículo 1. Jeová Shalom. O Senhor é a nossa paz. Então receba essa palavra de paz. Está atribulado, está perdendo noite de sono, está angustiado com as ocasiões da vida. Deus se manifesta a você como Jeová Shalom, o Deus de paz. Receba essa paz no teu espírito. Jeová Tsidkenu, o Senhor é justiça nossa. Onde está isso? Jeremias, capítulo de número 6, versículo de número 24. Assim como ele se apresenta em Jeremias, capítulo de número 6, versículo de número 24, como Deus de paz, ele também se apresenta como Deus de justiça. E por último, Jeová Shammah, que é o Senhor está ali. Está em Ezequiel 48, 35. Glorifica a Deus aí. Agora preste bem atenção nisso.
nós vamos falar de um assunto complexo. A Santa Trindade. Quando Jesus, ele manda irmos batizar pessoas, ensinar todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A ordenança que o nosso Senhor Jesus dá é bem clara. Lá em Mateus, no capítulo 28. Você que não tem apostila, acompanhe na sua Bíblia. Então ele vai dizer, vai e batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então nós vemos 3 pessoas. Agora escute, a palavra Trindade significa união de 3 pessoas distintas em uma só divindade. A origem do termo Trindade, nós vamos aprender agora a origem do termo. A Santa Trindade está em toda a Bíblia, mas o termo Trindade não é mencionado na Bíblia. Vamos falar de novo isso? Fala comigo aí, ó. A Santa Trindade está em toda a Bíblia. Ou seja, como nós acabamos de ler em Mateus 28, onde nós vemos que são 3 que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito. Nós vemos também. Então nós vemos em toda a Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, nós vemos no Novo Testamento, a manifestação da Santa Trindade. Mas nós vemos em toda a Bíblia, mas o termo Trindade não é mencionado na Bíblia. Ora, como assim? Está na Bíblia ou não está na Bíblia? Agora vocês vão entender. Agora vocês vão entender. Vai mexer um pouco com sua mente, mas eu peço paciência e peço que você preste bem atenção nessa explicação. Foi usado pela primeira vez por Teófilo, bispo de Antioquia. Teófilo viveu no 2º século de nossa era e usa pela primeira vez o termo tria, em referência direta a 3 pessoas que subsiste a divindade. Então a primeira vez que foi usado esse termo foi por Teófilo, bispo de Antioquia. Posteriormente, Tertuliano de Cartago, na África, retorna ao mesmo assunto e usa a palavra Trinitas, porém já no 2º e 3º século. A Trindade foi reconhecida no credo de Atanásio em 296 a 373 depois de Cristo. Tornou-se conhecida universalmente a doutrina da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Glória a Deus. Então, foi anos e séculos para isso ser pautado, estudado e passado de geração em geração, para chegar nos nossos dias hoje. E nós conseguimos compreender com a nossa mente finita e limitada aquilo que Deus passa para nós mediante a Bíblia Sagrada, aquilo que Ele escolheu revelar para nós mediante a Bíblia Sagrada. Então hoje nós temos um conhecimento mais amplo, que a Trindade são 3 pessoas que subsistem em uma, ou seja, o Pai não é o Filho não é o Espírito, mas eles são Deus. Então Ele é Deus. 3 em 1. 3 em 1. Não são 3 manifestações de um só Deus, mas são 3 pessoas distintas e eles são Deus. Glória a Deus por isso. Glorifica aí. Então, lembra que eu disse nas aulas anteriores? Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1, nós vemos o Pai, que Ele criou. Lá em Colossenses 1,16, nós vemos que o Filho também é Criador. E nós vemos em Jó 26,13, Salmo 104,30, que o Espírito também é Criador. Então aí está o atributo de criar, que só Deus pode fazer e trazer
do nada à existência, ou fazer existir sem ter nada. Só o atributo da onipotência. Oh glória, glorifica a Deus aí. Então nós vemos no batismo de Jesus Cristo, em Mateus capítulo de número 3, a manifestação da Santa Trindade. A manifestação ali, Jesus batizando, o Verbo encarnado, o Filho, o Espírito em forma de uma pomba repousando sobre Jesus. E o Pai falando, este é o Filho amado ao quem me comprazo. Então nós vemos a manifestação da Santíssima Trindade. Nós vemos também, como eu disse, em Mateus 28:19, quando é dito, ide por todo mundo, ensinai a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então nós vemos a forma batismal é trínita. Amém? Então, nos dons espirituais, ora, há diversidades de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo e em todos. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4, 6. Na unidade da fé, há um só Espírito, o Espírito Santo, um só Senhor, o Senhor Jesus, e um só Deus, o Pai de todos. Efésios 4, 4 ao 6. Aqui é tremendo isso, ó. Há um só Espírito. Que Espírito que é esse? O Espírito da unidade, o Espírito Santo. Um só Senhor. Quem é o Senhor dos senhores? Jesus. Um só Deus. Quem que é? O Pai. Efésios capítulo 4, versículo 4 ao 6. Na bênção apostólica nós vemos a manifestação da Trindade. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Todos digam, como nós falamos, amém. Aonde está isso? Segunda Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 13, versículo 13. 1 João, capítulo de número 5, versículo 7. Lembra que eu disse? Porque são três que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Então glorifica aí, em nome do Senhor Jesus. Agora passando um pouco, olha que interessante. Você consegue ver? Olha que interessante. Esse desenho. Olha que interessante. Ó, o Espírito Santo não é o Pai, o Filho não é o Pai, mas o Espírito Santo não é o Filho e o Filho não é o Pai não é o Espírito Santo. Entende? Mas olha que interessante. Entende? Mas isso aqui é o nosso Deus. Três pessoas. Lembra que nós aprendemos? O Pai é uma pessoa, o Espírito Santo é uma pessoa e o Filho é uma pessoa. Ele é uma pessoa. E olha que tremendo para alegrar o teu espírito. O Pai é chamado de Deus. 1 Coríntios, capítulo de número 8, versículo 6. O Filho é chamado de Deus. 1 João, capítulo 5, versículo 20. E o Espírito Santo é chamado de Deus em Atos 5, 3 e 4. Definição da Trindade. A Santa Trindade é composta de três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Mas estes três são um único Deus. Agora escute isso. Como pode ser três pessoas? Como podem três pessoas ser um único Deus? Quero que isso fique bem pautado na sua mente quando te perguntar. Suponhamos que houvesse um ser, uma espécie de um anjo, ou visitante no planeta Marte.
mas nunca tivesse visto nenhum ser vivo, quão difícil seria ele compreender o fato do crescimento? Poderia talvez compreender de uma coisa que pudesse aumentar de volume, por assim dizer, por acréscimo, como um montão de pedras, torna sempre maior serem nele colocadas outras pedras. Mas teria dificuldade de compreender como uma coisa pudesse crescer, por assim dizer, em dentro de si mesma. A ideia de crescimento seria para ele uma coisa muito difícil de ser compreendida. E se ele fosse orgulhoso, impaciente e sem vontade de aprender, é quase certo que não entenderia. Agora suponhamos que esse mesmo ser estranho, tendo aprendido algo acerca da vida do crescimento, como se vê as árvores, as plantas, fosse apresentado um novo fato, a saber, o da inteligência, como se manifestam nos animais de ordem superior. Quão difícil seria ele compreender o significado de gosto e desgosto, escolha e recusa, sabedoria ou ignorância. Se a vida já tão difícil de entender, quanto mais é a mente. Aqui também seria necessário ser humilde, paciente e ter vontade de aprender para entender essas ideias. Mas no momento em que começasse a compreender o que significa a mente e como funciona, teria que procurar entender algo mais elevado do que a mente, como encontramos nos seres humanos. Aqui outra vez ele enfrentaria algo novo, estranho e que não se explicaria por referência ou coisa alguma, até então houvesse conhecido. Teria que ser cuidadoso, humilde e estar disposto a ser instruído. Ele, então, tal anjo, visitante de Marte, esperaria a nós também e faríamos bem em esperar que o passarmos da consideração da natureza do homem para a consideração da natureza de Deus. Encontraremos algo novo, mas existe um método pela qual as verdades que são além do alcance da razão ainda podem até certo ponto tornar-se perceptíveis a ela. Referimos ao uso da ilustração ou da analogia, porém elas devem ser usadas com cuidado e não forçamente. Toda comparação manca, disse um sábio da antiga Grécia. Até as melhores são imperfeitas e inadequadas. Elas podem ser comparadas em minúsculas lanternas elétricas que nos ajudam a enxergar alguns tênue vislumbre da razão, das verdades imensuráveis, vastas demais para serem perfeitamente compreendidas. Ou seja, o que esse texto está referindo à Trindade? É necessário ter a mente muito aberta para não falarmos heresias. É necessário ter a mente muito aberta para não cometermos erros a respeito da Santíssima Trindade. Porque o Espírito Santo, como muitos dizem, não é somente, como muitos dizem, uma força ativa. O Filho de Deus não é um Deus menor e Deus é um Deus maior. Se você não tiver com essa ilustração aqui, que qualquer coisa que o escritor está dizendo na apostila, qualquer coisa que nós tentarmos explicar e não ter o respaldo para aquilo, e não tivermos a humildade de aprender, nós vamos compreender da nossa maneira. Mas por que, pastor Arnaldo, da nossa maneira? Pela preguiça de querermos aprender. Pela preguiça de querermos deixar de lado. Porque o ser humano, ele é limitado. E muitos se limitam, mas podem romper barreiras. Mas muitos se limitam e param ali por não querer o conhecimento. Então, neste momento, falar da Santíssima Trindade é algo, como o escritor disse, que você precisa ter muita cautela. Mas da mesma forma, eu vou resumir de uma maneira a qual você vai entender. Vou resumir de uma maneira a qual você vai ter a sua mente aberta, e nós vamos falar na quarta aula e acabar a conclusão. Vamos dizer assim:
A natureza mesmo representa várias analogias da Santíssima Trindade. Como? A água é uma, mas está também conhecido sob 3 formas: água, gelo e vapor. Há uma eletricidade, mas no bonde ele funciona sob forma de movimento, luz e calor. O sol é mas se manifesta como luz, calor e fogo. Quando São Patrício evangelizava os irlandeses, explicou a doutrina da Trindade usando o trevo como ilustração. Ele pegou um trevo e mostrou, ou seja, na ponta aonde unia era uma só folha e dividia em 3. Então um só trevo subsistia em 3 pontas. Então mostrava a unicidade da divindade da Santíssima Trindade. É o que nós lemos em Efésios capítulo de número 4, que o Espírito é o Espírito da unidade, tá bom? É de conhecimento geral que todo raio de luz realmente se compõe de 3 raios. Primeiro, actínico, que é invisível. Segundo, luminoso, que é o visível. Terceiro, calorífero, que produz calor, o qual se sente, mas não se vê. Onde há estes 3, ali há luz. Onde há luz, temos estes 3. João, o apóstolo, disse: Deus é luz. Está abrindo a sua mente? Está conseguindo abrir sua mente a respeito da Santíssima Trindade? Entende que... Está conseguindo entender que as 3 pessoas subsistem em um só? Então não tem como. É uma união eterna. Não há uma briga, como muitos hoje têm, brigam por título, por cargo. Não tem isso lá. Na eternidade, com Deus não é assim. Porque eu sou maior, porque eu mandei, porque eu deixei de mandar, porque eu não comuniquei, porque eu falei. Não tem isso com eles. Vocês estão entendendo? Agora, nós vamos entrar um pouco na lição 4. Na sua apostila, eu vou fazer uma aula só, fazendo a junção das duas, tá? Da 3 e da 4. Então preste bem atenção. Nós falamos da Trindade, nós vimos essa manifestação, aprendemos que em toda a Bíblia é tido a Trindade se manifesta, mas a palavra Trindade não se encontra na Bíblia, mas nós vemos essa manifestação, então foi mais que provado. Vimos o desenho que o Pai não é o Filho não é o Espírito não é o Pai, tá? Então nós vimos tudo isso, mas eles são Deus, amém? Glorifica a Deus aí, porque o Espírito Santo que habita em você também habita em mim, e ele testifica que nós somos filhos por Jesus Cristo. Então nós vamos aprender na lição 4 a teofania de Deus. O termo teofania vem do grego, que significa Deus em forma humana. A teofania é uma forma de Deus se apresentar temporariamente aos seres humanos, de forma visível e audível. Então, a forma de Deus se apresentar. Ele se apresentou a Abraão em Gênesis 18:33. Lembra? Abraão sentado na porta da tenda, e Sarai lá dentro, quando ele vai falar da promessa de Isaac, quando Deus vai se manifestar. E ele se apresenta, e Abraão vai fazer 3 medidas de pães. Então ele vai ver ali, é uma forma teofânica de Deus se manifestar. Ele vai se apresentar também para Agar e também para Jacó, em Gênesis 32. Para Agar, em Gênesis 16, quando Abraão expulsa Agar de lá, com seu filho Ismael. Agora nós vamos aprender, então nós vemos teofania de Deus. O que é a teofania? Repita comigo aí. Teofania é uma manifestação de Deus. Diga, teofania é uma manifestação de Deus em forma audível e
visível, uma forma, uma manifestação humana de Deus. Então é quando Deus se manifesta de uma forma humana, visível e audível. Glória a Deus. Agora, a manifestação antropomórfica. O que é isso? Este termo indica Deus se revelando de forma humana, para que seja entendido pela mente humana, pela mente natural. Teofania é Deus se revelando audível e visível. Agora, antropomórfica, uma manifestação antropomórfica, é diferente. São atribuições humanas que a Bíblia e os autores dão a Deus para a nossa compreensão humana. Nós vamos entender agora. Deus é Espírito, como está em João, capítulo 4, versículo 24. Contudo, ele se apresenta aos seres humanos como tendo face, lembra? A face do Senhor. Mão, quando fala de braços, quando fala de olhos, de rosto, de cabelo, boca, nariz, ouvido, tudo isso é uma manifestação e uma atribuição, diga comigo, atribuição, quando fala Deus tem olho, Deus tem boca, Deus tem cabelo, mão, pé, entende? Braços. Quando faz isso, quando se trata disso, diga aí, quando diz isso, é uma manifestação antropomórfica. Antropomórfica. Glorifica a Deus aí. E agora nós vamos falar de outra coisa. Quando fala que Deus se arrependeu, quando fala que Deus se arrependeu, Deus cirou, Deus tem ciúmes, é uma manifestação de antropopatia, é atribuições de sentimentos humanos, razões humanas dada a Deus. Mas para que isso, Arnaldo? Para que isso? Para a nossa própria compreensão, tá? Então diga aí, teofania é quando Deus se manifesta de forma visível e audível ao ser humano. Antropomorfismo é quando diz que Deus tem mão, olhos, bocas e cabelo, ou seja, características humanas, é antropomorfismo. Agora, quando se trata de antropopatia, é a atribuição de sentimentos humanos a Deus. Glorifica a Deus aí, isso é uma chave, hein? Então, nessa lição, eu quero deixar bem claro no fim dessa apostila de teologia própria ou doutrina de Deus, que Deus é um ser pessoal e Ele busca um relacionamento comigo e com você. Então, por favor, se entregue. Não há nenhum homem de Deus na Bíblia Sagrada que procurou buscar o Senhor que Deus não se revelou a ele. Então, há um motivo para nós crermos em Deus. Ele é o Criador. Não há outro Deus além dele. Ele fala, ele ouve, ele vê, ele apalpa, ele anda, ele é. Então, glorifica a Deus. E aqui nós encerramos o ciclo da teologia própria, doutrina de Deus. Deus vos abençoe. Vamos entrar agora em Cristologia. A paz do Senhor Jesus.